Boa noite, Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa, verdadeira, para o mundo inteiro, agora, aqui, já. A pergunta estamos chegando é um tema muito atual, muito pertinente. E esperamos que quando estiverem vendo esse vídeo já vai ter chegado o Mashiach, já vai ter resolvido todas as questões que a gente vê ainda no mundo, com guerras, com atentados, com terrorismo, com tristeza, com sofrimento. A gente vai chegar logo, já vai ter chegado, se Deus quiser, quando a gente for ver esse vídeo. Já vai ter passado, já vai ter chegado. A gente está no projeto Likutei Sichot. Esse é o volume 20 de livros do Rebbe de Lubavitch, com seus discursos racídicos. Essa é a Parashat Vaishlach, essa é a rádio número 2. Parashat Vaishlach fala sobre o encontro, o reencontro de Yaakov com seu irmão Esav, que o tinha jurado de morte antes, queria matá-lo, e não foi bem como aconteceu na Parashá. E o término da Parashá é quando o Esav o convida Yaakov para ir junto com ele até Seir, e Yaakov fala para ele ir na frente, que ele ia em seguida, por causa das crianças que demoravam para caminhar, etc. e tal, e acaba que ele não vai atrás do Esav em Seir, vai para Sukkot. Então a resposta eu já coloquei no contexto, a resposta chegando no final é que sim, estamos no caminho, estamos chegando. A pergunta que eu pensei em fazer era falta quanto? Mas acho que estamos chegando é mais propício, porque é o que a gente quer, e estamos realmente na iminência, se já não tiver chegado. E o que acontece no meio do caminho é parar na estrada, mas faz parte do caminho, né? A outra pergunta que eu ia fazer é se a gente parar na estrada. Eu detesto parar na estrada, mesmo quando tem viagens mais longas, mas a minha esposa, justamente por causa das crianças, que já cresceram, então não precisam mais tanto, mas quando são menores precisam parar no meio do caminho. A outra questão que eu pensei em colocar é antes só do que mal acompanhado. É um ditado que, nesse caso, é sim verdadeiro. Melhor sozinho, por isso que a gente coloca uma distância para ir, como se fala também, vai na frente e que eu vou atrás, mas não olha para ver se estou indo. Quando a gente não quer ir para algum lugar, certo? Então, nesse caso aqui, a gente quer ir para esse lugar, mas a gente quer ir no nosso passo até a gente poder resolver definitivamente essa questão, que é trazer a redenção e sair do exílio. E aproveitando que eu lembrei de frases que a gente tem os costumes de falar e não são necessariamente verdadeiras, né? Quando se fala, falem mal, mas falem de mim, não é verdadeiro isso, não deve se falar mal. E não é que falem da gente a todo custo. Mas não tem nada a ver com o tema da Parashá e dessa Sirá. Essa Sirá, Parashat Vaishlach, no capítulo 23 do livro Bereshit, justamente Yaakov fala que por causa das crianças, né, do passo das crianças, vai Esav na frente e ele fala Adasher avó el Adoni Seira, até que eu, na sequência, né, até que eu vá até o Senhor em Seira, que é a terra do Esav. E aí depois, no passuco seguinte, né, que é no 15, ele fala Veakov nassá Sukota. E Yaakov foi para Sukot, não foi para Seir. O Rashi, no versículo 14, quando ele explica Adasher avó el Adoni Seira, quando eu vou até Seira, isso é a explicação do Rashi, o sentido literal do Humash, do Mikra, que é da Torá escrita. O Rashi fala, ele explica o que quer dizer que eu vou até Seir, e depois na sequência ele fala que ele foi para Sukkot, ele não foi para Seir, como era o plano, em princípio, que ele falou para o Esav, né, o GPS, o destino para onde. Ele fala que o Rashi traduz como ele aumentou o caminho, ele expandiu o caminho, ele falou uma localidade depois, ou num tempo maior. Porque não era a sua intenção ir até Seir, só até Sukkot.
que ele pensou consigo mesmo, o Yaakov, se a intenção dele é fazer maldade, então ele vai esperar até que eu chegue lá em Seir. E aí eu vou demorar para chegar, por isso que estou indo para Sukkot, estou indo para Seir. E aí ele não vai para lá. E aí o Rashi continua e fala, Vemaitai Yeler, e quando que o Yaakov falou que ele vai para Seir, então quando que ele vai? Fala, quando chegar Mashiach, que agora, se Deus quiser, como está explicado no Bereshit Rabbah, no Midrash, chamar, que a gente fala na reza todo dia, em Shtabar, Velu Moshim Behartzion, Lishpot et Haresav, que vão os que foram salvos do Hartzion, vão julgar aqueles do Haresav. Como tá, isso termina assim a Haftarah de Ovadiah, que é um dos descendentes, ele é um Ger, Ovadiah, é um profeta. Ovadiah Aleph é um capítulo só, é um livro do Tanar. E Ovadiah era Haftarah, né, um profeta, ele é um descendente de Esav, e ele termina falando que quando chegar Mashiach, a gente vai lá finalmente acertar as contas com o Har Esav ou Har Seir, né, que é onde morava o Esav. Então, Rashi explica que Yaakov respondeu para Esav algo que não pretendia, por causa do perigo de vida que ele estava correndo, porque o Esav era considerado uma pessoa agressiva, né, maldosa. Então não falou logo para Seir, como falou para Esav antes. Na Guimará fala que se perguntam, uma pessoa estranha pergunta para onde você vai, você deve, como está falado o Yaakov para Esav, deve aumentar o caminho, deve prolongar a distância, e assim como foi feito, como Yaakov Avino, nosso patriarca Yaakov, falou para Esav Arashá, para o perverso Esav. Como está falado no Pasuk, traz os dois psukim, os dois versos, que até que eu vá até o Senhor em Seir, e depois fala que Yaakov foi para Sukkot. Na Guimará, está em Avodah Zará, que fala sobre idolatria, sobre a atividade dos outros povos. Na Guimará diz que não devemos andar juntos com quem é suspeito de assassinato, né? São pessoas que estão garantia de que são assassinos. Segundo os comentaristas, isso depende da época também, e que agora já não é mais tão assim. Quem era suspeito antes pode não ser que alguém que era suspeito antes, e pode ser que não seja mais em nossa geração, como eu falei. Isso vai até o ponto que, se encontramos com alguém que é assim no caminho, deve seguir a direção diferente dele, que é baseado nesse verso da nossa paraxá. Então deve prolongar o caminho, quer dizer, deixar ele ir na frente e retardar o passo para aumentar a distância. No Midrash fala que procuraram em todo o Humash, em toda a Torá, os 5 livros de Moshe, e não encontraram que Yaakov Avino foi encontrar Esav no Monte Seir. É possível então que ele estivesse falando a verdade, o Yaakov? Sim, porque acontecerá no futuro próximo, quando Mashiach chegar. Pela Guemará, então tem opiniões diferentes de como está explicado, na Guemará e no Midrash. Pela Guemará entendemos que Yaakov esperava um perigo de vida se fosse encontrar com Esav naquele momento no Har Seir. Então falou isso, embora não pretendesse ir. Pelo Midrash, Yaakov não temia o Esav, e a sua intenção era que iria num outro momento futuro. Mas no Rashi, vemos que ele juntou os dois comentários. Por um lado, quis dar a distância, porque ele poderia querer maldade ou Esav, e falou que vai, mas quando Mashiach chegar. Não dá para entender no Humash a diferença que Rashi fala que Yaakov falou a verdade, mas o Rashi na Guemará, ele diz que aprendemos no Yaakov que devemos fazer algo não verdadeiro para salvar de alguém estranho que é suspeito de ser um assassino. Então, qual é a opinião verdadeira? Se é
falar a verdade, mas que vai se encontrar depois, quando o Mashiach chegar, ou se fala alguma coisa que não é verdade porque tem um perigo de vida, então tem que falar alguma coisa, mas não pretende ir para lá, vai para Sukkot, não vai para Seir. Os comentaristas explicam que apesar de aprender isso do Yaakov, e Yaakov é ligado à verdade, ele é totalmente ligado à verdade, então mesmo falando coisas que Esav entendeu como sendo diferentes da realidade, são palavras verdadeiras. Em compensação, para outras pessoas que não estão no nível do Yaakov, que só fala a verdade, pode-se falar coisas que não são verdadeiras quando tiver um perigo de vida. Que é isso que a gente aprende da Guemará. Mas é difícil entender assim, já que na Guemará associa os dois casos como equivalentes. Precisa entender, porque Rashi traz o assunto de aumentar a distância. As palavras são adicionais, não precisava ter falado isso. O que quer dizer Yarhiva Derer, vai aumentar a distância? Yaakov não falou em prolongar o caminho. Ele quis dizer que precisará mais tempo. E terá interrupções, terá paradas na estrada, como a gente falou, atrasos, etc. E quando chegar Mashiach, explica o que é o aumento da distância, né? Desse tempo. A distância em relação ao tempo. Yaakov não quis dizer que iria só até Sukkot e não mais depois. Inclusive porque ele foi depois para outros lugares, foi para Sukkot, depois foi para Shem, etc. e tal, até que ele vai chegar em Seir, que é quando o Mashiach chegar. Isso é verdade e Yaakov está ligado com a verdade. Porque Rashi, então, traz na Guemará sobre se tiver que ir até um parsá, vai ter que alguém que pergunta para você para onde você vai. Você fala para ele, eu vou andar só um parsá. Quer dizer, você está pensando em andar só um parsá, uma distância. E fala que você vai dar 2 parsaot, que você vai andar mais. Porque isso é uma fala que não é verdadeira. Porque se você está pretendendo só andar 1, por que fala 2? Ah, porque dessa forma vai despistar. Está aumentando o caminho, que a pessoa vai te esperar lá ou vai esperar para você chegar lá, e aí você vai ter ido para outro caminho. Como a gente aprende de Yaakov. Entende-se então que também foi assim com Yaakov. Se a gente aprende isso de Yaakov e não é uma verdade, porque você não está pretendendo andar 2 parsaot, só uma parsá, então como encaixar isso? Tem uma diferença entre os comentaristas, os comentários do Rashi na Guemará e no Humash. Na Guemará, sobre as palavras que deve mencionar uma distância maior, né, e Yarhiva Derer, Rashi fala que deve falar 2 parsaot, esperando que o estranho vá até a segunda parsá, enquanto você ficou na primeira ou foi para outro lugar. Entendendo que ele certamente quer te agredir. Espera-se que aguente para depois, quando você chegar lá na segunda parsá. Ou como o Esav, quando você chegar em Seir, não vai te agredir agora, quando está ainda em Israel, só quando chegar em Seir. Mas no Humash, sobre as mesmas palavras, Yarhiva Derer, aumentar a distância, o Rashi entende que tinha uma dúvida se o estranho quer mesmo fazer maldade ou não. Isso leva a conclusões diferentes na Halachá, na lei. Se no caso de dúvida, se a pessoa realmente quer fazer uma maldade, quer agredir, se poderia adotar essa resposta ou se deveria, desde o princípio, pensar numa outra solução que não precisasse mentir ou falar alguma coisa que não é verdade, porque não está pretendendo andar 2 parsaot, nem está pretendendo ir até Seir. O Rashi sempre explica o sentido literal. Quando é do Humash, é o sentido literal do Humash. Quando é na Guemará, o sentido literal da Guemará. Na Guemará, a seção que fala sobre esse assunto no Tratado de Avodah Zará é sobre estranhos que são suspeitos de ser assassinos. Sinal que eles têm intenção de agredir. E aí fala que Eder Shassá Yaakov Avinu Lesav Arashá. A Guemará enfatiza, se trata de Esav, o malvado, Esav Arashá. Ele tem uma suspeita clara de que é um assassino. Então, ele tem já essa intenção de fazer a maldade. Por isso, o Rashi, no sentido literal da Guemará, que fala sobre Esav Arashá, que tem a garantia, a suspeita forte que ele realmente vai fazer maldade,
aí você pode falar uma situação diferente de como vai acontecer na verdade. No entanto, no Humash, na história dos versos anteriores, não tem evidência que Esav queria fazer mal com Yaakov. Pelo contrário, pelo verso que abre esse assunto no Humash, fala que o Esav correu para o Yaakov, o abraçou, caiu sobre o seu pescoço e o beijou. Todas as palavras dele foram de carinho e amizade, então não estava ele como Esav Arachá. Ainda mais nas palavras anteriores, a resposta do Yaakov, que ele vai aguardar para as crianças e vai encontrar com ele depois em Seir, o Esav fala, Vaomer, Nassá, Nelcha, Belcha, Negdecha. Eu vou até você, eu vou, Urashi traduz inclusive, Tová Zó Eselecha, eu vou te fazer bondade. Então é só uma suspeita, já que antes o Esav odiava Yaakov por muitos anos. O Rambam também tem uma diferença na lei que o Rambam traz em relação ao Urashi. O Rambam, quando traz essa lei no Mishneh Torah, Alachot Rotzer, Bishmat HaNefesh, as leis ligadas a assassinos e se proteger, primeiro, ele não explica o que é aumentar a distância, né? Como está aqui no Rambam, Im Shalu lá na Ta'oler, que se te perguntar para onde você vai aumentar a distância, Keder Sherhiv, como o Yaakov aumentou em relação ao Esav, traz o passuco, eu vou até o senhor em Seira, até o Ilá. Então, o Rambam, primeiro, não explica o que é aumentar a distância. Segundo, ele não acrescenta o verso seguinte, que é qual foi para Sukkot, mostrando que teve diferença na intenção, né, do que ele realmente queria fazer. Terceiro, ele muda de como fez Yaakov, Asa Yaakov, para aumentou Yarhiv Yaakov. Quarto, ele não fala Yaakov Avinu para Esav Arachá, ele fala só Yaakov para Esav. Então, daqui a gente entende que o Rambam é da opinião que o Yaakov falou a verdade e a intenção era para encontrar com Esav quando chegar Mashiach, assim fazer a justiça e integrar o Esav, que vai ter sido transformado. A intenção do Rambam é justamente despistar o estranho para não o perseguir, que foi ao dizer até que eu vá. Deixou vago, falta quanto, que era o título dessa apresentação. Estamos chegando, mas vai indo na frente. E para isso não interessa aonde Yaakov foi depois. Por isso que ele não fala, Yaakov foi para Sukkot e não para Seir, como ele prometeu para Esav. Ele prometeu, ele falou que ele vai e a gente vai, só que não é agora. Por isso o Rambam também não chama de Esav o perverso, porque a intenção não era haver o Esav como perverso, que era suspeito de assassino, que teria que se proteger, era uma questão de perigo de vida, então teria que possivelmente não falar a verdade para ele. Foi só uma precaução adicional. A gente vê uma questão que o Rebbe traz muito, essa questão de positividade, não vê-lo como sendo um perverso que quer fazer maldade. É óbvio, quando é perigo de vida, contra terroristas, contra invasores, contra pessoas que querem fazer mal, você tem que se proteger e evitar, e pode até falar coisas que não é o que você vai fazer naquele momento. Quase concluindo, na Guemará depois conta duas histórias, que eu não vou entrar aqui nos detalhes, nas quais foram despistados pessoas estranhas que queriam perguntar para onde você está indo. No caso de Talmidei do Rabi Akiva e Talmid do Rav Menashe, que mudaram o lugar para onde eles estavam indo, falaram que era para Aco e não Kezib, onde eles iam, e realmente depois foram salvos por causa disso. E não para Beit Turta também, na outra história, que realmente se salvaram, foram louvados por falarem as coisas que não eram exatamente o que eles estavam pretendendo, e foram salvos porque realmente os malvados, os ladrões, foram para esses lugares para fazer maldade depois, mas não encontraram com eles. Então, como é que se entende que a Alahá, se eles cumprissem a Alahá, não falando, né, isso, eles estariam mortos se não fosse mudar a verdade. Então, o perigo existe quando
são suspeitos de ser assassinos. Não devemos nos juntar com eles, não devemos andar no mesmo caminho que eles, devemos nos separar. Se estiver subindo e descendo, não tem que estar por baixo, que ele pode, de propósito, cair em cima para matar. E quando nos perguntam para onde você está indo, a suspeita vira quase uma certeza. Por que ele está perguntando? Ele quer fazer alguma coisa errada. Hoje em dia mudou, porque existem castigos e punições severas para assassinos. Então, em países, tem que pensar, quando não tem essas punições, tem que tomar mais cuidado, porque aí tem menos motivos para a pessoa não fazer uma coisa errada. E a gente não tem que esperar para isso acontecer. Tem que se preservar, tem que se proteger, tem que ter segurança. Mas como fica se te perguntam onde está indo? O Rashi na Guemará diz que o estranho está na condição de agressor certo. É certo que ele quer fazer uma coisa errada. Então, despistar tem que ser uma coisa clara e tem que ser feito. E não é só no modo de falar. Isso te aprende Jacob Avinu com Esav Arashá. Jacob Avinu, o patriarca Jacob, com Esav o perverso. O Rambam já entende diferente, que é uma continuação das leis anteriores na Guemará e que basta despistar dizendo para ir na frente que vai depois. Concluindo, no fundo aprendemos como nos comportar com a fonte dos acontecimentos, que é Jacob falando para Esav. Depois vira na Halachá, como está na Guemará, no Rambam, no Rashi, etc. Em todos os tempos, o Rebbe fala isso, nos salvamos dos malvados que queriam nos fazer maldade e que queriam saber para onde estávamos indo. Nós sabemos que estamos indo no caminho que Jacob definiu como está na fonte, na Torá. Nós dizemos o que faremos. Nós vamos no nosso ritmo. Nós sabemos quando. Quando algum de nós se comporta no modo que seu lugar é o exílio na terra dos outros povos, então os outros povos têm domínio. Mas quando nós sabemos o que está acontecendo, nós aumentamos a distância, porque a gente vai no nosso passo para poder transformar o mundo, que é estar no exílio, é só um meio do caminho, é só uma parada na estrada. Estamos indo no caminho certo, da redenção. Então será o contrário. O exílio é só uma preparação para o caminho da redenção. A gente está refinando o mundo, está acabando com a escuridão do mundo. E através da vela das mitzvot, através da luz da Torá, o mundo inteiro virá que Hashem está falando. E já devemos viver esses tempos agora. E concluindo, como sempre, como o Rebbe fala, que a gente vai estar estudando o Torá com tranquilidade, do modo de Shalem Betorató, de estar completos em plenitude da Torá, tanto a parte da Torá quanto a parte íntima e interna da Torá, que é o Hassidismo, que foi revelado nas últimas gerações, que é uma Torá única, que junta o Rambam com o Rashi, a parte revelada, a parte oculta, que é uma Torá temimá, integral. E assim a gente vai aproximar, acelerar a vinda do Mashiach Tzidkeinu, como foi falado por Yaakov e vai se cumprir. Avó El Adoni Seira, eu vou lá acertar as contas com você em Seir, como está escrito na Haftará, Velu Moshim Behatzion, Shpot Esav, inclusive é a Haftará dessa paraxá, porque ele é um descendente de Esav, e nós vamos lá do Har Tzion, Shpot Esav, julgar o Har Esav, os inimigos, e vai ser de Hashem o reinado eterno aqui nesse mundo, Mashiach Now. Tudo bom para todos nós, só boas notícias.